A paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2012 estudando as 7 cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. O nosso comentarista é o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que traz para nós o tema Esmirna, a Igreja confessante e mártir. Nós temos aí como texto áureo Apocalipse 2:10, parte C. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa verdade prática diz: nada poderá calar a Igreja de Cristo, nem a própria morte. Então Jesus nos convida a sermos fiéis e nos adverte para que sejamos realmente fiéis a Ele, a Sua palavra. E se você permanecer fiel, você alcançará a coroa da vida, a vida eterna com Deus, estará para sempre com o Senhor. Então busque, esforça-te, tenha bom ânimo para que você alcance esta vida eterna que você adquiriu a partir do momento que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas que você precisa manter, e para manter é preciso permanecer fiel. Vamos ver a nossa leitura bíblica que nós fazemos como tema da lição, está aí em Apocalipse 2, de 8 a 11. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então veja bem que essa igreja, apesar de estar numa cidade rica, era uma igreja pobre financeiramente. Mas uma igreja rica porque uma igreja perseguida, uma igreja que tinha grandes problemas com as pessoas que moravam na cidade e falavam mal da igreja, perseguiam a igreja. E a principal perseguição que eles tinham era por parte daqueles que se diziam judeus, que se diziam povo de Deus, porque descendiam fisicamente de Abraão, mas na verdade não eram legítimos judeus, porque não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então esta lição vai nos ensinar como devemos nos portar, principalmente diante de uma perseguição, de calúnias. Vamos ver aí um quadro para compararmos duas igrejas. Uma igreja que era rica materialmente e outra igreja, como a que estamos estudando hoje, que era pobre materialmente. E como se comportaram? Vamos ver aí. Esse quadro aí fala do paradoxo das duas igrejas. Esmirna, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. E Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 a 22, que nós vamos ainda estudar essa igreja. Veja que Esmirna era fervorosa e espiritual. Já Laodiceia era morna. Esmirna, igreja pobre materialmente. Já Laodiceia, rica materialmente. A igreja de Esmirna, dependente de Deus. Já a de Laodiceia, por ter dinheiro, era uma igreja autossuficiente. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já para Laodiceia, o Senhor Jesus disse: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então veja que o dinheiro, a parte financeira, a parte material, na maioria das vezes serve para atrapalhar. A igreja se torna autossuficiente, não depende tanto mais de Jesus, e acaba entrando pelo rumo do pecado. Fica pior do que a igreja que não tem dinheiro. Então isso nos mostra que o dinheiro não é a solução para a igreja. A riqueza não é a solução para a igreja.
Muitas vezes essa riqueza vai ser um empecilho para a santidade da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Então a igreja que estamos estudando hoje, a igreja de Esmirna, é uma igreja que realmente não se envergonhava do Evangelho, não se envergonhava de Cristo, e era uma igreja pobre porque era pobre. Não porque os seus membros não trabalhassem, mas porque era uma igreja perseguida, viviam correndo, fugindo das perseguições, principalmente dos judeus, que naquela época, ali em Esmirna, perseguiam os cristãos, porque muitos judeus também se convertiam e acabavam deixando as sinagogas para se congregarem juntos, formando a igreja em Esmirna. Esta igreja muitas vezes tinha que se congregar então escondido, porque os judeus a perseguiam, e depois acabou que os romanos também passaram a perseguir a igreja com o apoio desses judeus, que aqui fala falsos judeus, se referindo aqui aos judeus que frequentavam a sinagoga e praticavam o judaísmo, a religião deles, mas não eram convertidos então ao cristianismo. Então eram os que mais perseguiam a igreja nesta época aí. A igreja de Esmirna nessa época provavelmente foi dirigida aí pelo bispo Policarpo, que acabou sendo perseguido e morto por causa da sua fé. Mas ele não negou a sua fé. Também cremos aí que muitos não negaram a sua fé, e é claro que alguns também negaram. Esses 10 dias que Jesus fala aí de perseguição, pode significar aí, historicamente, os 10 imperadores que perseguiram a igreja. Então a igreja foi muito perseguida, desde o imperador Nero até Diocleciano. Foi uma perseguição ferrenha realmente. Muitos cristãos morreram nas catatumbas de Roma. Então se encontraram aí milhares e milhares de cristãos que foram perseguidos e mortos por esses imperadores. Isso então significa esse período de 10 imperadores como um período histórico então de perseguição. Mas também esses 10 dias têm uma significação dos 10 anos de Diocleciano perseguindo a igreja. Foram 10 anos de grande perseguição. Agora esse período foi um período ali do ano 303 até o ano 313, essa perseguição de 10 anos. Então Jesus aí pode estar falando uma coisa futura, né, desse período de perseguição. Esses 10 dias que ele diz de tribulação. Tribulação tem a ver com esmagamento, sofrimento grande imposto a alguém. Então pode significar exatamente isso aí. Vamos ver então a nossa lição, as partes que foram aí divididas para que nós possamos estudar. Nós vamos ver que a nossa lição é dividida em 3 partes aí. A primeira, Esmirna, uma igreja mártir. Na segunda parte, apresentação do missivista. E a terceira parte, as condições da igreja em Esmirna. Então, dentro da primeira parte, Esmirna, uma igreja mártir, temos aí 3 tópicos. Primeiro, Esmirna, cidade soberba. Tópico 2, a igreja em Esmirna. Tópico 3, Esmirna, confessante mártir. Então, primeiro, nós vamos ver Esmirna, cidade soberba. A cidade de Esmirna, apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, ufanava-se de ser a mais importante da região. Afinal, tinha lá suas vantagens. Localizada na região sudoeste da Ásia Menor, era também afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Essa mirra era utilizada então na conservação de cadáveres. A essência era obtida espremendo-se a madeira da Camipora mirra. Não é a figura perfeita para uma igreja confessante mártir? Então, assim como o Brasil é chamado Brasil por causa de uma árvore, né, pau-brasil, assim Esmirna era chamada com esse nome devido à mirra produzida ali. Ela tinha, essa cidade, um porto muito importante e também produzia esse produto mirra, que era muito importante. Quando a pessoa morria, era usado esse produto para embalsamar a pessoa.
por exemplo, Jesus, quando morreu, veja que foram levados ali, esse produto foi levado para poder colocar no corpo de Jesus. Eles colocavam no corpo, depois enrolavam um lençol em volta da pessoa como se fosse uma múmia. E assim eram sepultadas as pessoas. Colocavam um lenço segurando o queixo, unido à cabeça, e assim que eram sepultadas então as pessoas. Precisava dessa mirra. É até um símbolo, né, de morte. Então a igreja nessa cidade era tão perseguida que até esse símbolo aí de morte, né, de a mirra, tinha tudo a ver com essa perseguição e tantos que morreram devido ao Evangelho, devido a terem acreditado na palavra de Deus. E com a perseguição eles então não deixaram a sua fé e morreram devido a isso. É evidente que com a perseguição sempre vem aqueles que são os covardes, aqueles que não suportam a perseguição e caem, e existem aqueles que perseveram e que guardam a sua fé, são capazes de não negar sua fé mesmo diante da morte. E muitos foram esses nessa igreja de Esmirna. Número 2, aí o tópico número 2, fala da igreja em Esmirna. Informa Lucas que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então isso está registrado em Atos 19:10. Infere-se, pois, que tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período. Conquanto plantada numa cidade opulenta, ela era pobre, mas ricamente florescia em Deus. Apocalipse 2:9. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, que esteve ali à frente da igreja do ano 69 até o ano 155 depois de Cristo. Diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo. Então essa igreja teve início com a pregação do apóstolo Paulo. Ele evangelizou toda aquela região da Ásia Menor e eles ouviram o evangelho, creram, e a igreja era formada principalmente então de judeus primeiro e depois também pelos gregos que ali habitavam. Então foi naquela época que Paulo esteve em Éfeso. Paulo passou em Éfeso e depois ele volta a Éfeso e ficou ali por 2 anos numa escola de um certo tirano. Ele transmitia ali então a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus, sinais, prodígios, maravilhas aconteceram, da maneira que sempre Jesus pregou o Evangelho. Então, eles ensinavam, pregavam e ministravam milagres. E assim o Evangelho crescia muito, as pessoas vinham de longe ouvir a palavra de Deus e se convertiam aos montes. Então toda aquela região da Ásia Menor foi então evangelizada e eles conheceram, aqueles que se interessaram, conheceram o Evangelho e se converteram. Agora existem aqueles que se converteram nas cidades que não perseguiam tanto o Evangelho, mas aqui nessa cidade de Esmirna eles foram muito perseguidos. Assim como nas viagens de Paulo nós vamos ver, tem lugar que ele não era muito perseguido, mas tinha lugar que apanhava, que apanhou até a beira da morte, até ser jogado fora da cidade, dado aí como um morto. Então existe diferenças de perseguição. Existe a perseguição psicológica, existe a perseguição física, existe a perseguição política. Então são várias as perseguições. Então Esmirna teve também um homem aí que foi capaz de dar a vida pelo Evangelho, que era o bispo Policarpo, muito conhecido. Na história está registrado que ele foi um herói, ele realmente foi um mártir que deu a sua vida por amor a Cristo, sendo perseguido tanto pelos judeus como pelos romanos. E acabou que ele não negou a sua fé e por isso deu a sua vida.